Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e da Central de Carreiras do Centro Universitário Internacional Uninter. Como todos vocês já estão aí acostumados com a nossa habilidade, ou talvez até trabalhamos com algumas situações que são temas relevantes, muitas vezes sempre falta tempo para a gente finalizar os temas aqui, mas já estamos refazendo novas programações, novos temas, novas abordagens já estão sendo programadas para os próximos programas. Hoje eu tenho a honra de receber aqui novamente comigo o meu querido, meu companheiro de trabalho, professor Marcos Ruiz. Professor Marcos Ruiz, seja bem-vindo e nós vamos falar de um tema muito interessante, muito pertinente, que é dentro da sua área, né, professor? Isso mesmo. Sidney, olha, eu fico muito feliz em receber o seu convite. Eu assisto o seu programa, ele é muito agradável e tem levado às pessoas que assistem informações muito úteis, né, muito pertinentes, muito interessantes. Eu imagino que quem está assistindo possa convidar outras pessoas para assistir ou até compartilhar com outras pessoas, porque são informações pertinentes mesmo para aquele garoto, ou mesmo para o pai que já está no mercado de trabalho, queira conhecer questões relacionadas a uma infinidade de temas, né? Bom, na minha área, eu tenho graduação em Educação Física, Pedagogia e História, fui agraciado pela Uninter para poder também fazer Pedagogia e História, mas minha formação de base, né, que eu levo há mais tempo, desde o milênio passado, porque eu brinco, né, eu sou um professor milenar, me formei no milênio passado, Sidney. Então, a Educação Física, na época ainda, né, não tinha distinção licenciatura e bacharelado, nós nos formávamos e íamos para o mercado, né? Atualmente, a formação hoje já permite você ter um direcionamento melhor, né? E nós vamos falar hoje sobre a licenciatura, que é uma área da educação física. Na formação da educação física, nós temos duas formações, é o bacharel que vai para o mercado de trabalho fora do ambiente da escola, resumidamente falando, e o profissional que se forma em licenciatura, ele atua dentro do cenário do ambiente escolar. Resumidamente, é essa a diferença que tem entre uma formação e outra, né? Claro que para cada formação existem competências específicas que são tratadas em um curso, como bacharelado em empreendedorismo, gestão de negócio e outras questões, e na licenciatura, como concepções de ensino da educação física, que é mais ligado às questões da escola. E hoje nós vamos falar sobre a escola, que é um tema muito rico, porque a educação física é uma disciplina, como tantas outras, né, extremamente importante na vida dessas pessoas. Que bacana, né? Já abrindo o programa assim, com informações muito relevantes, quando o professor traz as habilidades, as competências ali, seja no bacharel, seja na licenciatura, hoje especificamente falando mais do tema de licenciatura, mas as duas temáticas, elas convergem entre si. Mas hoje, falando de licenciatura, eu tenho a honra de ter aqui conosco dois convidados que realmente estão no tema, falam disso todo dia, exercem o papel da licenciatura aí nas suas atividades no dia a dia. Eu gostaria de agradecer já imensamente aqui, em nome do programa Competência e Empregabilidade, vocês que dispõem estar conosco aqui, porque hoje nós estamos falando a nível Brasil pela ISTV, pela TV Profissão, e quando a gente realmente traz o convidado que vem aqui, como o professor já nos colocou aqui, dos temas e o quanto que isso tem melhorado. Eu mesmo sempre digo aqui, todo dia aqui para mim é uma escola, porque todo dia profissionais que aqui estão, eles estão de fato fazendo o seu papel de contribuição na formação desses nossos discentes, dos nossos egressos e da comunidade em geral, porque a informação voltada à educação, ela é sempre bem-vinda. Eu queria já agradecer aqui ao professor David. Professor David, ele é especialista em voleibol, organizações esportivas e gestão escolar. E também temos aqui o professor Jonas, especialista em educação física escolar e atividades físicas adaptadas. E depois eu já vou ter aí uma pergunta para você na questão dessa educação física adaptada aí. Mas primeiro vamos
conhecer quem são os nossos convidados. Obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Eu vou começar ali com o professor David. Professor David, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por gentileza, um pouquinho, quem é o professor David? Mais nada, obrigado, professor Sidney, professor Marcos, pelo convite. Um grande abraço, professor Jonas. É um gente estar aqui um pouco de vivências, né, com os estudantes. Eu sou graduado em Educação Física. No tempo da minha graduação ainda era plena, né? Então a licenciatura ela era paralela já ao bacharel, e depois a gente se especializava nas nossas áreas. Atualmente eu trabalho na escola particular já há uns 20 anos, mais ou menos, na coordenação de Educação Física e coordenação de esportes. E trabalhei 31 anos na escola pública também, principalmente no período noturno, né? Eu me aposentei o ano passado. Eu trabalhei na sede, né, no governo do estado. Então acredito que possa contribuir um pouco com a minha vivência nas duas pontas. A gente brinca, né? Escola pública e escola particular dentro da licenciatura. Então, é um grande prazer, estamos à disposição. Muito bem, professor, é isso mesmo. Acho que a gente tem que ter, e de fato, quando o professor traz já aí trabalhar os temas tanto na pública como na privada, de uma certa forma é o profissional inserido em várias áreas da sua formação e no termo empregabilidade. Tem para todos os gostos e para todas as ocasiões dentro da iniciativa privada e da pública. Professor Jonas da Silva. Professor Jonas, muito obrigado mais uma vez aqui por você ter aceito o nosso convite. Mais uma vez, não, é a primeira vez que o professor Jonas está vindo aqui, mas assim, já conheço um pouquinho do trabalho dele, sei mais ou menos como ele está interagindo por aí, mas é ele que vai nos contar quem é o professor Jonas. Eu que agradeço, professores, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre a nossa... Né? Eu sou formado em licenciatura em Educação Física, né? Minha primeira formação, depois eu fiz pedagogia, estou terminando bacharel para agregar a área aí, estou cursando psicologia também, por acreditar que eu, como professor de Educação Física dentro da escola, eu posso ajudar muito mais, né, os alunos. Então, estou procurando outras áreas aí também para auxiliar esse meu papel dentro da escola. Eu já atuo aí, eu sou muito suspeito para falar que eu sou apaixonado pela educação física, quem me conhece sabe isso. Eu estou há mais de 13 anos na área da educação, então já passei por coordenação pedagógica também, e fui agraciado por conseguir trabalhar em todos os ciclos da área da educação, desde a educação infantil, Fundamental 1, ensino médio, EJA, educação especial, na parte de coordenação, gestão, e atualmente também trabalho aqui como orientador educacional da Uninter, né, na formação de novos professores. Eu tento passar um pouquinho dessa minha experiência da sala de aula para eles, essa minha paixão do que é ser professor, né? Então, um pouquinho também, já atuei em escolas públicas, escola particular, tanto na prefeitura quanto do estado do Paraná. Que bacana, né, professor? Então, aí temos profissionais realmente que eu acho que o papo vai render. Professor, nós estamos falando deste profissional de licenciatura, mas quem é esse profissional? Como é que ele chega lá para o professor e como é que a gente está se preparando para entregar este profissional? Eu costumo dizer que a educação física na escola, já que nós estamos lidando com as questões da escola, infelizmente, as pessoas conseguem enxergar somente a ponta do iceberg, né? Ou seja, aquilo que materializa. E a justificativa, às vezes, que a sociedade tem para a educação física é tratada da seguinte maneira: não, é melhor que eles façam educação física 3 vezes por semana para que a criança não fique sedentária. É importante que a criança possa desenvolver melhor suas habilidades motoras, né? Enfim, e aí vai uma série de justificativas que não dão conta de traduzir as competências que o profissional de educação física tem em relação à sua atividade profissional dentro da escola, né? E é um conjunto de informações que ele precisa absorver, desde compreensões a respeito de questões teórico-práticas sobre a sociologia do esporte, sociologia do lazer, organização e administração de eventos que são realizados dentro da escola, a questão do desenvolvimento motor, a questão das atividades ligadas às modalidades esportivas, enfim. Existe ali um conjunto de informações que esses profissionais precisam absorver
para se inserir no mercado da escola de uma forma que dê conta de corresponder às competências que estão abaixo da ponta do iceberg, né? Posso dar um exemplo? Claro, Vou dar um professor. exemplo para vocês. Existem alguns estudos que foram realizados a partir do controle motor que associou a relação da tomada de decisão de jovens com a sua vivência motora. Nesses estudos, de uma forma muito resumida, concluiu-se que aquelas crianças que tinham tiveram menor possibilidade de experiências motoras, elas têm maior dificuldade em tomada de decisão. O que é tomar decisão? Se eu como esse doce, eu como aquele doce. Se eu vou nessa rua ou se eu vou para aquela rua. Se eu resolvo desta forma ou de outra forma. Ou seja, de uma maneira muito articulada, as experiências motoras que as crianças exercitam na sua fase escolar, estou dizendo na fase de desenvolvimento, ou seja, se movimenta para cá, se movimenta para cá, muda o ritmo, volta para o movimento, numa situação de jogo, né, o Davi e o Jonas vai poder até exemplificar melhor, mas na situação de jogo que ele tem que parar, tomada de decisão para onde ele vai, se ele chuta ou se ele passa a bola, ou se numa situação de um jogo, de uma brincadeira, se ele está com uma bola, ele faz o drible ou ele retém a bola, ou se não pega, se ele se esconde ou se ele se expõe. Ou seja, todas essas situações que são experienciadas pela criança na sua fase de desenvolvimento interferem, de alguma maneira, em aspectos mais amplos da vida desse cidadão. Então, quando eu trago para você que a ideia de uma formação, ela procura dar a esse graduando, né, futuro egresso, né, essas competências, é para trazer, por mais que a sociedade não consiga enxergar, competências que deem condições para que ele, além de atender a ponta do iceberg, quando eu uso o termo analogia com iceberg, a ideia do iceberg que você só vê a ponta do gelo, mas tem uma infinidade de gelo abaixo da água, né, para que ele consiga atender essas competências mais concretas, mais visíveis, e aquelas que muitas vezes não são consideradas pelos pais, pelos outros professores, ou às vezes pela mesma escola. Olha só, tá vendo aí, Davi? Olha, e Jonas, a responsabilidade que tem aí a fala do professor Marcos, quando a gente, de fato, a gente pega uma situação que essas atividades que são desenvolvidas ali na sua formação, e às vezes, muitas vezes, é colocado ali o profissional. O profissional de educação física está lá na escola para fazer o joguinho escolar, mas nada disso. Eu acho que... e aí eu gostaria começar ali com o Jonas, diante da fala do professor Marcos aqui. Jonas, como é que, de fato, vocês vêm desenvolvendo, como é que vocês estão trabalhando, como é que vocês acham que a contribuição e essa formação sempre tem um processo de melhoria? E aí, pegando novamente o gancho do professor Marcos, ele diz assim, como é que muda esta cultura? Porque tem uma questão cultural aí também em cima do profissional, né? Eu percebo que nós, como profissionais de educação física, dentro da escola, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Principalmente na educação física ali, educação infantil, que é, como o professor Marcos falou, a formação desse aluno. Eu vejo que nesse período pós-pandemia a gente teve uma dificuldade um pouco maior, porque assim, onde todos ficaram em casa, então muitas habilidades desses alunos deixaram de ser desenvolvidas, né, ao longo desse período. E com isso essa retomada das aulas presenciais, então a gente tem que inserir isso. Falando agora no âmbito do aluno, né, da formação motora do aluno, ele acabou se fechando e a gente tendo que trabalhar cada vez mais, estimulando com que ele voltasse, né, a ter aquelas habilidades motoras. E dentro do aspecto profissional, eu vejo que ao longo dos anos a gente teve a gente perdeu muito espaço em decorrência de muitas coisas, né? Porque o que acontece? As pessoas vinham, assim, em conversa informal, né, com os alunos que chegam até mim. Eu pergunto para eles, por que vocês optaram a fazer educação física? Né? Alguns relatam porque são ex-atletas, outros porque o meu professor no ensino médio ele só jogava a bola para a gente, etc. Então, o legal é que essa cultura
está sendo mudada, porque as pessoas, os acadêmicos que estão entrando para a licenciatura, eles têm isso em mente de que eles querem fazer a diferença, eles entendem a importância do profissional dentro da escola, né? E o mais importante, isso está crescendo dentro do âmbito profissional, efetivamente, da escola. A escola está começando a olhar com outros olhos essa importância de ter o profissional, da quantidade de aulas, o desenvolvimento deles, e retomando, né? Eu acho que nesse período pós-pandemia, isso ficou mais visível ainda, a importância, efetivamente, da prática da atividade física, do desenvolvimento dos alunos dentro desse aspecto escolar, a convivência. Então, é aquela coisa simples, né? O aluno ser aluno, a criança ser criança, e que a educação física possibilita com que isso, a criança tenha essa vivência novamente. E o legal, né, falando um pouquinho da minha experiência, eu comecei a fazer parcerias com os demais professores, tanto do Fundamental 1 quanto do ensino médio, do Fundamental 2, fazer parcerias no sentido de que eu vou desenvolver uma atividade e com isso eu posso inserir outras disciplinas também, fazendo com que a gente tenha todo o corpo docente da escola esteja envolvido, e com isso também os pais entendam a importância da educação física para o desenvolvimento da criança, né? Para o desenvolvimento do ser humano, não só da criança. Quando a gente fala do ensino médio, ou até mesmo do EJA, a importância, né, do EJA. Eu falo do EJA porque eu tenho um carinho muito especial, porque é uma das fases que a gente pega um público um pouco mais velho, que volta a estudar, e assim, a gente trabalhar conteúdos significativos para eles, né, da importância, trazendo para aquela realidade deles. Então, eu tenho tinha alunos da terceira idade, tinha alunos que trabalhavam em chão de fábrica, empregada doméstica e tudo mais, e eu trazer por que a educação física é importante para eles naquele momento, né? Por que eles têm que fazer educação física? Então, associar o conteúdo que tem que ser passado para algo mais significativo, para aquilo que eles vão utilizar no dia a dia deles, né? A senhorinha que tem que aprender assim, a se movimentar, de como que ela vai carregar a sacola do mercado, o rapaz que trabalha no chão de fábrica, e assim por diante. E trazendo para a criança, eu acho que a educação física escolar, ela é de extrema importância, né? Porque é a fase de desenvolvimento, é a fase onde a criança está socializando, ela está aprendendo. Então, a educação física escolar, ela tem um peso muito grande em cima disso, né? E eu acredito que, ao longo desses anos, essa dinâmica, se assim podemos dizer, ela vem sendo mudada e está sendo inserida cada vez mais. As pessoas estão entendendo cada vez mais a importância da educação física escolar. Em cima das suas colocações ali, eu acho que ficou muito abrangente dentro da sua formação. E aí, quando o professor Marcos fala dessas experiências motoras que a gente tem que desenvolver, que tem que ser praticado, mas aí eu pergunto lá para o David o seguinte, porque o David ele é especialista na gestão escolar e ele trabalha muito com essa organização esportiva. David, como gestor escolar, como é que você trabalha, você desenvolve, ou você vem desenvolvendo na sua área de formação, porque você já teve essas experiências em várias organizações e passou por várias experiências, vários modelos de gestão, porque uma coisa é o profissional saber de todas essas exigências e como é que ele traz isso para dentro da gestão escolar. É isso mesmo, professor Sidney, assim, pela vivência que no início da escola pública e escola particular, eu sempre, quando a gente conversa com nossos acadêmicos, quando a gente dá alguns conselhos, assim, eu sempre falo assim, primeiro, o nosso material humano é o aluno, independente de ser numa escola particular, numa escola municipal, numa escola estadual, né? A única diferença que a gente vê assim é estrutural, porque assim, a questão do aluno, nós vamos ter o aluno que não gosta de esporte naquele momento, ele não se preocupa com o futuro, aquele aluno interessado, aquele aluno educado, aquele aluno mais educado, que às vezes gosta de desafiar os professores. Então, esse perfil a gente encontra em todas as escolas. O papel do professor de educação física, por ser uma aula
90%, digamos assim, prática, né, de expressão corporal, é o momento que a gente tem a oportunidade de exercer nossa profissão juntamente com o aluno, que é aquele aluno que sai dentro de uma sala de aula, num lugar mais amplo, a gente consegue conversar, ouvir também esse lado psicológico, esse lado social do aluno, pessoal dele, e conseguir motivá-lo. A gente vê assim, a licenciatura hoje, são as pessoas que realmente nós temos uma dificuldade, mas a valorização profissional. Toda a licenciatura, independente da disciplina, hoje ela não é, a gente não vai enriquecer, a gente brinca assim, né? A gente vai ser feliz, mas não vai enriquecer. Mas a gente tem que fazer um trabalho adequado. E isso vem na parte da gestão, que o professor Sidney falou, e dando continuidade ao professor Jonas, é o planejamento. A gente vê assim a dificuldade maior numa escola pública, a gente chega naquela semana pedagógica e cada professor dentro da sua escola faz o seu planejamento. Então eu, Davi, eu vou fazer às vezes um planejamento que é mais fácil para mim, a nível de disciplina, de espaço físico e tal. Isso dificulta porque o aluno que muda de escola, o aluno que depois vai passando de série, ele não tem uma sequência pedagógica. As atividades, os conteúdos eles vão se misturando, né? A gente brinca assim, de uma escola, mesmo dentro do município, não tem essa sequência. E na escola particular, que a gente tem essa experiência como gestão, é que nós temos esse planejamento, esse organograma que a gente segue dentro do semestre, dos trimestres, desculpa, né? Essa sequência dentro das atividades. Então, o nosso papel principal, às vezes o professor de educação física ele é mal visto, né? Em alguns setores, jogar bola é muito fácil, eu também sei fazer isso. Às vezes a pessoa está passando e eles não estão jogando. Mas quem conhece o conteúdo, quem aplica o conteúdo são os profissionais de educação física. Então, primeiro, qual que é o conselho? Não se deixar cair na questão da comunidade, né? Eu sou concursado, estou garantido, então se eu fizer, não fizer, vai dar na mesma. Ou numa escola particular, que nem eu disse, você tem que sempre estar mostrando para os alunos, motivando eles. Então, essa consciência de gestão é muito importante, porque o profissional de educação física, ele sempre tem um sucesso dentro de muitas escolas, numa direção. Eu tive algum tempo como direção auxiliar no noturno. Os alunos do noturno é um outro perfil totalmente diferente, né? Eles vêm direto do trabalho, geralmente, eles vêm com a sua calça jeans, não tem como exigir um uniforme, então o profissional de educação física vai chegar lá, não, então não tenho como fazer o trabalho. Tenho como fazer sim. Até é mais importante ainda pela situação deles estarem trabalhando às vezes 6, 8 horas direto e vai direto para uma escola até as 23 horas. Então, nosso papel como educador físico é exatamente isso, motivar ele, fazer uma atividade mais às vezes voltada para uma recreação, mas ele está movimentando o corpo, está agregando as suas valências físicas, sua coordenação motora, o espírito de diversão, né, de desestressar, às vezes, um dia difícil que ele teve no trabalho, ele vai chegar em casa, rever a família, lembrar das contas a pagar. Então, o papel da educação física é muito importante nesse sentido. Mas se não houver realmente um planejamento, uma organização e vestir a camisa que a gente fala, a gente não consegue atingir esses objetivos. Muito bem, né, professor Marcos? Olha, quanta informação e quanto processo que a gente tem que fazer, um processo de melhoria e, de fato, trazer para esta sociedade, para esse público que está nos ouvindo, nos assistindo, que a gente pode fazer. E como fazer? Professor Marcos. Não, eu gostei bastante dos depoimentos do Jonas e do David, né? São dois profissionais assim que a gente tem maior estima. Como o Jonas comentou, ele consegue transitar desde o ensino educação infantil até o ensino universitário, e a experiência que ele leva para os alunos, no caso ele trabalha na Uninter, né, para os alunos da Uninter, né, a possibilidade de enxergar a realidade desse espaço, isso é muito valioso. E o professor David, ele apontou algumas questões assim, que eu gostaria só de retomar e para poder seguir uma linha de raciocínio, que é a questão do planejamento. Veja, eu tive a oportunidade, eu quero fazer um parênteses antes. Há profissionais ruins em várias áreas, né? A grande maioria são profissionais de excelência e qualidade, né? Não vou citar as áreas, mas você encontrará, independentemente da área profissional, que às vezes, como o David falou, não tem comprometimento, ou seja, porque dizem que a gente precisa
vestir a camisa, né? Na verdade, não só vestir a camisa, mas suar essa camisa que você vestiu. E o David deixou isso muito claro, né? O que ocorria há algum tempo atrás, quando eu falo algum tempo atrás, algumas questão de anos, né? Era que a educação física melhorou muito o seu status social dentro da escola, né? Você falou da questão como se muda essa cultura e os professores apontaram ali de uma forma muito bacana que a partir do próprio compromisso que o professor profissional tem com o mercado, né? Mas até então, eles eram vistos como o primo pobre da educação, né? Nós vamos ter reunião de conselho de classe, pega lá os professores de educação física para ficar com as crianças, vai fazer um joguinho, uma brincadeirinha, enfim. Hoje o professor não vai ter aula, vamos reunir ele com os professores de educação física para que ele possa desenvolver alguma atividade. E até então, estou dizendo há alguns anos atrás, esse profissional não participava efetivamente de um conselho de classe, não discutia os planejamentos da escola, os problemas da escola, o que atualmente já temos uma participação muito mais efetiva dos nossos professores nesses espaços. E claro que isso também é mérito de uma competência adquirida ao longo dos anos, né? Eu imagino até que possa haver, né, há alguns que não queiram participar desse processo por julgar que não seja um processo interessante, agradável, enfim. Mas essencialmente, né, aprender a planejar, entender que o planejamento, como o David falou, faz a diferença no seu trabalho. Eu gostaria de dar um exemplo, né? Como eu comentei, existem profissionais bons e profissionais não tão bons, né? Existem profissionais que, quando em conversa junto com a pedagoga, imagino que o David, como gestor ali do curso de Educação Física, deve ter algumas relações de planejamento com o seu grupo de professores, também deve sentir alguma resistência em alguns momentos da necessidade de planejamento. Mas, se o professor não se dedicar em relação a estabelecer uma organização sistemática daquilo que ele faz, ele não sabe para onde quer ir. E um dos problemas muito bem apontado pelo David ali em relação à dificuldade que se tem de um professor que está, por exemplo, na educação infantil, em preparar esse aluno com as competências necessárias para que ele possa chegar no ensino fundamental 1 com aquelas habilidades motoras que ele deveria ter. E assim, sucessivamente, até chegar no ensino médio, onde espera-se que o garoto que sair do ensino médio já tenha adquirido de tal forma o gosto pela prática do exercício físico, a capacidade de entender o exercício físico de tal forma com que ele possa, durante toda a sua longevidade, praticar exercício físico, atividade física com a família, com amigos, seja onde for, de uma forma muito adequada. Ou seja, o aluno aprendeu a fazer o controle da frequência cardíaca, ele aprendeu qual é o nível de resistência muscular que ele pode atribuir a um determinado exercício, enfim, aprendeu as habilidades motoras, habilidades técnicas e táticas para um jogo, para que ele possa se sociabilizar com um grupo de pessoas na praia, num hotel, na praça, em um clube, em qualquer lugar. Enfim, espera-se que durante todo esse processo da criança, do jovem, quando se desenvolva na sua fase, tenha conseguido captar, né, competências necessárias para que ele possa, então, usufruir dessas competências. Um outro detalhe, já resumindo, viu, Sidney? Tranquilo. É que existe ainda uma dificuldade de transposição daquilo que é feito nas aulas de educação física para a vida cotidiana. E como vocês apontaram, os professores apontaram, a intervenção ou a crítica em relação ao professor que está ali desenvolvendo, por exemplo, um caçador ou uma bola queimada, uma queimada, por alguém que passa no corredor, é desproposital, porque ele não entende que dentro daquela estratégia que o professor está utilizando naquele jogo, estou usando o exemplo do caçador, porque o caçador já foi visto em alguns lugares como jogo maldito, porque o professor não dá educação física, só dá caçador, mas não é bem assim, porque devido às proporções, né, sabendo colocar isso dentro de um planejamento, o caçador exerce para a criança um conjunto de habilidades. E se você pegar a criança que não tem o hábito desse jogo ainda, o quanto ele é complexo para a criança assimilar o correr, o pegar, o esconde, o pega, agora está na hora de pegar a bola, agora está na hora de largar a bola, agora está na hora de fugir. Ou seja, é um jogo de estratégia muito complexo. Claro que estamos pensando aqui essa estratégia dentro de um conjunto muito bem elaborado, de um planejamento que dá condições para que esse professor saiba o que está acontecendo, né? E um outro detalhe que eu anotei aqui, até porque eu não queria perder, é que talvez ainda, né, existem estudos já que demonstram que
a correlação existente, o controle motor da criança e a alfabetização, por exemplo, né? Mas talvez ainda, por uma questão hierárquica que existe às vezes nas escolas, porque pelo volume que tem de uma disciplina ou outra, a educação física ainda não tenha conquistado o espaço que poderia conquistar, como também a música e as artes, enfim, mas especificamente na educação física. Ou seja, esse profissional que forma hoje conosco, né, e forma hoje também, tem mais competências, eu digo isso porque eu me formei no milênio passado, competências adequadas às necessidades de uma outra sociedade, né? Quando eu me formei no milênio passado, realmente é milênio passado, haviam outras prerrogativas que já começaram a ser contestadas pelas discussões dos críticos da educação física a partir da década de 80, 1980, né? Claro que eu me formei depois de 1980. Mas, enfim, atualmente o que nós temos até na BNCC, a possibilidade dessas crianças experienciarem outras questões, como, por exemplo, as atividades de aventura. Então, ou seja, entendeu-se que essas experiências que ligam o indivíduo, estou falando indivíduo, pode imaginar da criança até o adulto, o indivíduo em situações supostamente de risco, porque tudo é realizado a partir de um risco controlado, para completar ou para complementar ainda mais as condições de desenvolvimento, seja físico ou motor, como também desenvolvimento social. Só um detalhe, né, gostaria de reforçar o que os professores disseram, que realmente a educação física é eminentemente prática e não há problema nisso. Aliás, existe um grupo de estudiosos da educação física que fizeram ali uma série de sugestões metodológicas da educação física que dizem até que houve uma confusão na implantação delas. E aí o aluno vai fazer trabalho de casa, vai escrever, vai desenhar, vai fazer trabalho escrito, vai apresentar o trabalho escrito e deixa de experimentar corporalmente o seu aprendizado. Porque a educação física aprende-se fazendo corporalmente, né? Não que não tenha que ter ali conexões e dar sentido ao que ele está fazendo a partir de uma explicação mais teórica. Mas a educação física, ela é, por natureza, o nosso objeto de estudo é o corpo em movimento a partir das práticas, os jogos, das brincadeiras, da dança, das artes circenses, das lutas, enfim, eminentemente, ou seja, é eminentemente prático. E esse eminentemente prático aqui, né, professor? E aí, ali quando o nosso convidado, o professor David, fala da questão da adaptação, que para cada período ou para cada turno você tem que se adequar conforme a adaptação. Ô, David, como é que é na prática que se desenvolve e como é que você traz esse público fazendo essa diferenciação? Porque adaptação ali é o processo, porque você tem um cenário durante o dia é uma coisa e à noite é outra. Como é que você desenvolveu e como é que você daria dica para aqueles profissionais porque hoje o profissional ele tem essa atividade, ele trabalha de manhã, ele trabalha à tarde e muitas vezes ele trabalha à noite numa instituição. Como é que você daria uma dica para esse profissional aí? É o exemplo que eu falo para os acadêmicos, que a gente trabalha com bastante acadêmicos, né, que a gente procura sempre passar um pouco de vivência. Eu sempre gosto de falar uma historinha de quando foi meu primeiro ano que eu comecei a dar aula no Estado, em 93, né, um pouquinho atrás, quase, o professor Marcos falando do milênio aí, né? Eu não tinha passado por nenhum estágio, eu não tinha feito estágio, isso acho que ajuda bastante na nossa vivência. Então, eu planejei minha primeira aula, madrugada inteira, fazendo o melhor planejamento, tudo que eu aprendi na faculdade, a parte técnica, a parte estrutural, e fui implantar. Daí, fiz o aquecimento, onde 2 alunos deveriam, ao meu apito, correr até o centro de um campinho, não era quadra ainda, pegar a bola para dar início à atividade. Os 2 alunos correram e os 2 bateram a cabeça. Um dente na testa do outro, começou a sangrar na boca, outro sangrando na testa, eu olhava para o lado, não tinha ninguém, era só eu mais ninguém, verdinho ainda, nem formado não estava, eu estava no meu último ano de faculdade, eu falei, e agora, o que eu faço? Então, essas situações de implantar, que eu falei do planejamento, você vai, no dia a dia, aprender na sua vivência. O plano de aula que eu fiz hoje, a aula que eu dei ontem para um 7º ano do Fundamental 2, não vai ser a mesma que eu vou dar amanhã para um outro 7º ano, mesmo na mesma escola. Porque nós temos a questão, cada aluno, cada turma tem um perfil,
às vezes, nesse meu dia choveu, daí às vezes o professor, se agora choveu, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. Mas o meu objetivo é o plano de aula, o meu objetivo é alcançar o que eu planejei naquele dia. Se era uma coordenação motora, se era um toque de vôlei, se era um passe no basquete. Então, eu tenho que adaptar aquela aula programada e o objetivo final dela ser alcançado, mesmo tendo sido naquele momento numa quadra poliesportiva, mas num pátio coberto, por exemplo, né? E dentro do noturno, que o professor Cid perguntou, nós temos um perfil de alunos totalmente diferente, né? Alunos com faixa etárias diferentes, alunos com uma faixa etária um pouco mais avançada, que eles verificaram que é importante o término de uma graduação, mesmo sendo um ensino médio, parece que é simples, mas são poucos, né, que terminam o ensino médio hoje, né, os estudantes, né? Então, adaptar esse planejamento que eu falei com alunos com calçadinhos, alunos com maior tempo de idade, num local, às vezes, que não pode ser aquático, que não tem iluminação. Então, eu tenho que fazer meu planejamento e dar essas atividades em cima de uma recreação, jogos de mesa, que o professor o Marcos falou, nossa função às vezes, principalmente quando a gente trabalha esportes complementares, por exemplo, eu vou trabalhar para os alunos um futebol americano, um beisebol, um le parkour, alguma situação de luta, capoeira, judô, que está tudo no nosso planejamento, na nossa carga horária para ser trabalhado, mas não para eu fazer meu aluno virar um atleta. Eu tenho que passar esse conteúdo, porque um aluno amanhã ou depois, se ele estiver numa pracinha, num grupo de amigos, na praia, e ele vê aquele esporte, além dele entender como funciona, ele sabe poder participar, para brincar, para se divertir. Quando ele está numa televisão, no futebol americano, aquele pessoal todo correndo para alcançar algumas jardas, para que é aquilo? Para que serve? Ele vai chegar, eu aprendi isso aí, eu sei como funciona aquela regra, eu estou entendendo aquele jogo, né? Esporte, o ano passado foi Olimpíadas, esporte paralímpicos, é um conteúdo rico que os alunos eles adoraram quando eles conheceram alguns esportes, um vôlei sentado, aquele futebol 7 de cegos, né, atletismo, amputados, então tudo como funcionavam as regras, eles olharam depois na Olimpíada, eles acompanharam a Olimpíada e depois no feedback eles realmente foi esse parecer que eles deram. Eles entenderam o que estava acontecendo, então eles conseguem adequar. Então, na licenciatura, nós não estamos procurando atleta, nós estamos procurando inserir todo mundo, aquele que tem uma facilidade em algum determinado esporte e dificuldades no outro, como às vezes eu tenho uma facilidade em matemática, uma dificuldade em língua portuguesa ou em inglês, né, em língua estrangeira, então a mesma coisa acontece, mas a gente tem que estar passando para eles essa formação profissional, para que ele possa depois adequar. E os destaques, o caminho deles, o degrau é natural, ele vai para um clube, ele vai para uma prefeitura para poder seguir a carreira de atleta, que não seria nosso caso, dentro da educação física. E quando o professor traz os destaques das diversas colocações e áreas de formação, a gente tem ali, e aí é uma pergunta que eu vou começar ali com o Jonas, mas aí eu queria que os três falassem um pouquinho sobre isso, porque o Censo Escolar de 2018, ele traz um outro retrato, que para dentro da sala de aula, hoje nós temos um número muito maior de alunos com dificuldade de acesso, as dificuldades que eu digo até são de mobilidade, são dificuldades de adaptação, pessoas deficientes com acesso à escola como um todo. E aí o próprio censo recomenda que a escola se planeje, né, professor, de uma forma de adaptação e traz o papel, a importância do profissional de educação física para fazer todo esse retrato e essa adaptação nas escolas. E aí, ali o Jonas, ele trabalha, que tem muito essa questão da educação física adaptada. Como é que você hoje olha em cima desses retratos do censo, Jonas, a partir de 2018? Aproveitando a fala do professor David ali, o professor de educação física, ele se adapta, né? Sempre, porque vai acontecer o dia que a quadra vai estar sendo usada, ele vai ter que dar aula no pátio, vai ter o dia que é conselho de classe, e daí você pega e tem 2, 3 turmas, né, com você, e a gente tem que se adaptar com o local, o dia que chove, enfim. De fato, a educação física, o profissional de educação física, ao natural, ele já tem que se adaptar a muitas adversidades que vai acontecendo dentro das escolas. Quando a gente recebe um público que necessita que seja feita essa adaptação,
eu ainda vejo que, de fato, no papel ainda, a lei de inclusão e tudo mais, ela é muito bonita. E falando especificamente agora da escola pública, por vezes a gente não tem essa adaptação necessária para um cadeirante, por exemplo, né? Escolas particulares também acontecem isso, né? Não vou só falar em relação à escola pública, mas eu ainda vejo que tem um processo que está engatinhando, é um processo que está em evolução para que isso aconteça. O profissional de educação física especificamente, eu vejo que muitos, aí, pelo menos dentro do meu convívio, ele tem procurado atender essa demanda, porque de fato, né, a quantidade de alunos com algum tipo de necessidade ou algum tipo de adaptação vem crescendo cada vez mais dentro do âmbito escolar, né? Então a gente tem os alunos com TDAH, tem o aluno com espectro autista, que de certa forma a necessidade do que o profissional ele estude, ele vá procurar informação para que ele consiga adaptar esse atendimento para esse aluno. Dentro do contexto escolar, eu percebo que a gestão, a organização em si da escola, quando recebe um aluno desse nível, se assim podemos dizer, ela acaba tendo que, por muitas vezes, então, a gente precisa adaptar, a gente precisa ver o que nós vamos fazer com esse aluno, né? Como nós vamos trabalhar com esse aluno, porque, de fato, ele precisa ser incluído em todo o aspecto acadêmico. Ainda assim, eu sinto um pouco de dificuldade quando vem algo de cima, né? Porque, assim, como eu falei, acho que a lei em si ela é muito bonita no papel, só que na prática, muitas vezes, o profissional, não só de educação física, mas o profissional da educação no contexto geral, ele tem que se virar, de certa forma, correr atrás para adaptar esse espaço, para que atenda esses alunos com essas diversas condições que chegam até nós. Eu trouxe o tema justamente, professor, porque a gente sempre fala no profissional, mas a gente fala nas habilidades, nos processos que a gente tem que trabalhar durante todo o nosso processo de formação. E a gente sempre diz assim, no seu momento de formação, você tem que ter competências e habilidades. E aí, quando a gente traz esse profissional, e hoje o tema inclusão se debate muito, todas as áreas, de alguma forma, estão fazendo algum processo. O que o professor colocaria para esses profissionais nesse momento, quando eu trago justamente esse processo a partir dos dados do INEP 2018? Professor, posso contar uma historinha? Claro, por favor. Eu vou contar uma historinha que um amigo me contou, e ele é cego. E ele estava falando sobre a experiência que ele tinha na aula de educação física, né? Eu vou tomar um cuidado para me emocionar, porque a história, para mim, ela é muito interessante. Ele diz o seguinte, que desde quando ele entrou na escola, o professor de educação física falava assim, olha, então você não tem condição de jogar, espera sentado aqui, daí termina a aula, tudo, fica aqui conosco, enfim. E o aluno fez isso ao longo da vida dele na escola. Até que um dia ele encontrou um professor que falou assim, onde você vai? Não, professor, vou sentar ali, esperar a aula acabar. Não, senhor, o senhor vai brincar conosco, o senhor vai jogar conosco. Não, professor, eu não sei jogar, porque ele não aprendeu a jogar, ele não aprendeu a conviver. E os outros alunos não aprenderam a conviver com ele. Porque, palavras desse meu amigo, abre aspas, falou assim, poxa, se ele colocar algum aluno para ficar comigo, ele vai ficar com raiva do ceguinho, fecha aspas. Estou dizendo dessa forma para não entender que as palavras são minhas e interpretar de uma forma pejorativa. Então, o que ele traduziu nisso aí? Que deve haver, dentro desse processo, sensibilidade na forma com que há o trato dessas questões. Ou seja, infelizmente, durante todo o processo que ele teve na escola, por um período, ele não encontrou alguém que se preocupasse em inserir esse indivíduo dentro do processo. Porque quem aprende com isso? Não é só a pessoa que tem a deficiência, mas quem não tem a deficiência. Porque se nós vivemos numa sociedade na qual nós convivemos com os diferentes ou com a diversidade, eu preciso conviver com essa diversidade. Caso contrário, eu não vou conseguir interpretar ou me relacionar com pessoas que, porventura, não sejam ou não tenham as mesmas habilidades que eu. No entanto, na época, aluno, ele encontrou no momento, esse professor falou, não, senhor, o senhor vai jogar conosco.
Não, mas eu não quero, enfim, não, mas você vai jogar. Depois de algumas insistências, esse professor trouxe a ele um tabuleiro de xadrez. Falou assim, não, você não vai jogar? Então você vai jogar xadrez comigo. E aí ele foi, a partir desses estímulos, da sensibilidade desse professor, aprendendo a jogar xadrez. Enfim, resumindo a história, ele gostou da prática de xadrez, começou a participar de campeonatos e teve algumas conquistas aí em alguns cenários a nível regional, local, estadual. Porém, como o próprio David disse, o intuito desse professor não era fazer com que ele se tornasse um atleta e fosse fazer as competições, mas isso foi uma consequência da prática que ele aprendeu a adquirir gosto e foi estimulado por um profissional. Com essa história, pensando aí no que o Sidney falou, eu diria o seguinte, né? Um professor, ele tem uma graduação que dá uma formação e o estágio, como vocês bem disseram, professores, é um momento extremamente importante onde ele vai sentir o cheiro da quadra, vai sentir o cheiro das crianças, vai sentir o cheiro da escola, vai ver que dimensão que é, vai ter as dificuldades que o David apontou ali, que realmente acontecem, né? Mas ele se forma na prática também, a partir dos estágios, a partir das experiências e depois na vida profissional. Por isso que nós insistimos na ideia da formação continuada, a partir dos cursos técnicos, dos cursos de especialização e assim sucessivamente. Quando eu entrei na universidade para dar aula, meu coordenador, disse o seguinte, um professor leva pelo menos 3 anos para aprender a dar aula. Eu dei risada, eu já dava curso, já transitava o estado com curso na minha área, eu falei, impossível isso, né? Mas tudo bem, batata. Não deu os 3 anos, eu me senti mais confortável para dizer que eu estava agora com condições de me intitular professor do ensino universitário. Da mesma forma, a escola, como vocês apontaram, há necessidade da pessoa se inserir no meio, buscar ali as suas competências e entender esse mecanismo. Aí eu chamaria disso de aspecto intuitivo, né? O que é o aspecto intuitivo? Aspecto intuitivo é a soma da sua experiência teórica, do seu saber teórico, organizado a partir de um planejamento sistematizado com a sua experiência prática. Isso dá condições do David ou do Jonas, quando elaborar um plano de aula, porque há um planejamento, eu estou dizendo, não dá para descartar do planejamento e imaginar que eu vou chegar numa aula e hoje não deu certo, vou inventar qualquer outra coisa. Não. Tudo isso que você teria condições de fazer as alterações, como os professores mencionaram, está associado com toda a tua competência adquirida a partir dos seus conhecimentos teóricos e da tua experiência prática. Isso eu posso chamar para vocês, eu chamo para vocês, não é uma coisa minha, mas enfim, de aspecto intuitivo, ou seja, você entende que daquela forma com que você planejou não vai dar certo, precisa ser feita alteração. Mas, a partir de todo o referencial teórico e prático que eu tenho condições de fazer alterações mais efetivas. E aí, para fechar, professor, desculpa se eu me estendi, das competências, né? Até o David e o Jonas podem complementar, mas eu comentei, pelo menos 3 anos para você sentir que você hoje entende no cenário que você está inserido. Mas, durante todo esse processo, você vai descobrindo que é preciso buscar as competências que vão lhe exigindo a cada dia. Como o Jonas comentou, a questão de trabalhar com pessoas com deficiência, a partir da educação física, que nós chamamos de educação física adaptada, exige buscar subsídios teóricos, práticos, que me deem condições de entender melhor a natureza do meu trabalho. Ou seja, só a prática no dia a dia não é suficiente. Ela não é suficiente porque eu posso aprender algo errado e não tenho outro referencial, talvez, para me ajudar. O David até falou no primeiro dia, ele meio verde, né? Ali bateu o garoto a cabeça no dente do outro, né, David? E aí, o que fazer, né? Ou seja, muitas vezes o professor está numa situação na qual ele não tem outros colegas para poder trocar, fazer um feedback sobre aquilo que ele está fazendo. Por isso que a formação continuada vai contribuir para aprofundar em competências que são necessárias ao longo de todo o nosso processo de longevidade no ambiente de trabalho. E esses aspectos intuitivos aí que o professor Marcos fala, né, David? Ele tem que, além de todo o programa que você vem desenvolver, de todos os aspectos que você tem que criar ali na sua instituição, quando de fato, você tem que ter pegada, você tem que sentir e fazer o papel de ter uma visão ampla de todo o contexto. Qual seria a sua contribuição com essas duas falas, professor David?
Dentro da nossa profissão, a gente fala assim, nós temos a licenciatura e o bacharel, né? Só para fazer um parênteses ali. Um depende do outro, um complementa o outro. A gente sempre tem essa vivência também para os acadêmicos, porque eu vou ao longo do tempo aprendendo, me capacitando, me formando e às vezes, eu nunca vou querer trabalhar numa escola minha vida, aqueles alunos lá, não sei o quê, ou eu nunca vou querer ser um técnico de natação, um técnico de voleibol. Só que a minha experiência profissional, a partir de alguns anos, vai me dar condições de exercer essa outra situação. Às vezes eu estou num bacharel e surge um concurso público ou um convite de uma escola particular para eu dar aula. Eu não posso, porque eu não tenho licenciatura. Ou dentro da escola que eu trabalho, eu tenho natação, eu tenho escolinhas, eu começo a gostar dessa modalidade e surge um convite, às vezes, de um clube, alguma situação, eu não posso. Então, o leque hoje, dentro do mercado de trabalho, a educação física, ela é muito concorrida. Só que o leque ele é grande. Então, existem vários, né, formatos no meu dia a dia que eu vou poder melhorar. Inclusive, fora da licenciatura do bacharel, eu comentei rapidamente aquela hora, dentro de uma gestão pública, dentro de uma gestão escolar. Nós vemos muitos gestores hoje, muitos diretores de escolas em cargos, né, superiores, que são os professores de educação física. Porque eles vivenciam a escola, vivenciam os problemas, eles sabem ouvir o aluno dentro de uma aula, não que os outros professores, que eu falei, né? Nós estamos num espaço maior, num espaço que o aluno está perto de você, falando situações que a gente nunca imagina, familiares, sociais, que nem eu comentei. Então, dentro da nossa formação, nós temos que estar aptos para esperar esse momento, né? E voltando, né, à tua pergunta, Sidney, realmente, dentro da educação física, ela é muito importante nisso aí, oportunizar o aluno. O aluno ele vai ter essa oportunidade. Muitos hoje eles se buscam a licenciatura da educação física porque algum professor lá atrás deixou uma sementinha de apoio, uma sementinha daquele cego lá, você deve, então você gosta. Ele leva essa sementinha e se transformam depois a profissionais, né, da nossa área aí. Muito bacana. E eu acho que esse profissional de educação física, esse profissional da licenciatura, não vamos ter tempo aqui, nosso programa está chegando ao final, né? Hoje a gente falou muito dessa questão da escola, dos espaços escolar, mas e quais as outras áreas esse profissional pode trabalhar? Para um próximo programa. Você que está fazendo licenciatura em educação física, tem o papel deste profissional, por exemplo, de educação física hospitalar. Não vamos falar sobre o tema hoje, já fica um spoiler para o próximo programa. Eu queria agradecer demais a todos os nossos convidados. Nosso tempo aqui é curtíssimo, porque a gente fala 1 hora, pensa que é muito tempo, e a gente acaba, quando o tema fica bacana, a gente começa a discutir aqui, né, professor? E aí a gente, de fato, quando traz aqui 3 profissionais gabaritados para falar sobre o assunto, eu só sou mediador, joguei muito handebol, professor, joguei muito, aquela coisa assim, você tem que praticar. Aprendi que gostar de tênis porque foi através do handebol que eu desenvolvi algumas habilidades motoras, do qual eu tive que fazer algumas adaptações. E eu queria ali já aproveitar, professor David, imensamente agradecer a sua participação, dizer que muito relevantes as suas colocações e gostaríamos de debater mais sobre o assunto, mas não temos tempo suficiente para isso. Eu gostaria de deixar um minutinho para o professor e já devolvo a bola lá também para o nosso convidado Jonas já fazer as suas colocações finais. Professor David, por favor. Então, agradecer de novo essa oportunidade. Eu acho que a troca de experiências é fundamental em qualquer área. É assim que a gente aprende, é assim que a gente vê os exemplos, né, dentro de uma vivência. Então, a nossa profissão é assim que ela funciona. Cada ano que passa, cada, né, disciplina, cada pezinho a mais, né, degrauzinho a mais que eu cresci, eu vou vendo realmente a importância da educação física. Então, a gente se coloca à disposição para outros momentos, agradecer a oportunidade, e foi um momento muito legal. Espero que os acadêmicos estejam vendo também a situação, tenham aprendido alguma dentro das experiências, né? Não que a gente seja superior a ninguém, mas a vivência que nos faz crescer. Então, fico à disposição, um grande abraço, obrigado, Cid, professor Marcos, e um grande abraço, professor Jonas também. Professor Jonas, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer pelo convite mais uma vez aí, né, por poder falar um pouquinho dessa minha experiência na educação física escolar, e para os acadêmicos que estão assistindo aí,
entendam que a educação física escolar ela é a base de tudo, né? A gente tem, como o professor falou, uma redução aí do número de pessoas que procuram as licenciaturas no contexto geral, mas a educação física escolar ela é a base de tudo, o que eu brinco com os acadêmicos aqui da Uninter, para o personal, né, para o treinador ter alguém lá que vá procurar ele, o licenciado tem que fazer um bom trabalho dentro da escola, estimulando o aluno a desenvolver. Então, venham para a educação física, que é uma área extremamente apaixonante, você ver a evolução desse teu aluno, essa crescência dele. E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pela troca de experiência com o professor David, Ailson, o professor Sidney, o professor Marcos, muito obrigado. Muito obrigado a você. E você, meu amigo ilustre, professor Marcos, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Gostaria que você deixasse um recado aí para toda a nossa comunidade, para todos os nossos telespectadores. Legal, Sidney. Bom, eu fiquei muito feliz de poder ouvir o professor David, de poder ouvir o professor Jonas. Quem está nos ouvindo vai poder pegar, absorver muitas das informações que eles nos deram, são muito pertinentes. Imagino que aquele profissional que está se encaminhando para a área da licenciatura, ou aquele que de repente está em dúvida, esse cenário já nos deu condições de ter uma ideia sobre a licenciatura. E realmente ainda há uma ideia pré-concebida e às vezes distorcida do que é o cenário dentro da escola, né? E em virtude disso também, enfim, a busca pelo bacharelado ela é maior, né? Porque muitas pessoas, talvez por não conhecer o ambiente escolar, elas não procuram num primeiro momento a formação na licenciatura. Mas o que nós temos visto? Que muitos alunos que vão para a área do bacharel experimentam até o mercado por 1 ou 2 anos, depois retornam à licenciatura, porque entendem, como o próprio professor David falou, né, a licenciatura ainda é um espaço que acolhe o profissional de educação física. E nós precisamos desses profissionais comprometidos, que buscam atualizar as suas competências para estar dentro da escola. Porque à medida que nós tivermos esses profissionais inseridos dentro desse meio, nós estamos contribuindo ainda mais para que haja uma mudança na cultura em termos aspectos mais amplos, né, do entendimento das pessoas em relação à educação física na escola, e desta forma a educação física ganha o status necessário na posição que ela merece em relação a todas as outras disciplinas na formação do indivíduo. Muito obrigado Sidney, foi um prazer estar aqui, estamos sempre à disposição no que vocês precisarem. Vocês que ficaram conosco aqui, toda segunda-feira nós temos sempre um tema muito importante, mas hoje, especialmente aqui, voltado ao profissional de educação física na licenciatura. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Eu te vejo na próxima segunda-feira, às 17h15. A todos, tenham todos um abraço, fiquem todos bem.